Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre monopólios e lei antitrust. Então, para a gente começar, vamos colocar aqui um gráfico, nosso velho conhecido, de oferta e demanda. Preço, quantidade, demanda por bens e serviços e oferta desses bens e serviços. Então, numa concorrência perfeita, você teria aqui um ponto de equilíbrio por um processo de oferta e demanda, onde você acharia um preço de equilíbrio, um preço ideal, que é o que acontece, por exemplo, em mercados geralmente ligados a commodities, por exemplo, soja ou milho. Então você tem milhares de produtores, milhares de pessoas comprando e por um mecanismo de oferta e demanda, eles chegam em um preço ideal, num preço eficiente. O que acontece no monopólio? O monopólio, ele vai aumentar o preço dele de forma que essa relação entre quantidade e preço seja alterada. Então aqui nós teremos um preço maior e uma quantidade menor. Então o monopólio vai diminuir a produção daquele bem ou daquele serviço e cobrar um preço maior. Isso aumenta a lucratividade do monopolista, mas isso acaba gerando uma ineficiência no mercado. O preço vai ser ineficiente e a quantidade produzida daquele bem ou serviço vai ser ineficiente. Então, imagina, vamos pegar o mercado de soja, por exemplo. Digamos que você tenha ali um preço da saca de soja de R$100 num mercado perfeitamente competitivo. Agora, se houver um monopólio, digamos que todos os campos de soja sejam apenas de uma empresa. O que acontecer com esse preço? Iria aumentar, digamos, para algo como R$150 e a quantidade produzida de soja iria diminuir. Esse preço ineficiente ia acabar sendo ruim para o consumidor, que ia ter uma escassez de produtos e iria pagar caro por esse produto. Agora, vamos falar um pouco sobre as leis antitrust. Elas foram concebidas em 1890 nos Estados Unidos. Você tem basicamente 3 tipos de lei antitrust. Uma delas seria por meio da regulamentação. Então, 2 empresas grandes querem se fundir. Vamos imaginar, por exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi. O governo vai lá e não permite essas empresas se fundirem. E daí eles vão justificar, porque vai ter uma concentração muito grande do mercado, porque daí com esse poder de mercado elas podem cobrar um preço abusivo e por aí vai. Só que qual que é a ideia da empresa em primeiro lugar? Vamos pensar um pouquinho nisso. É você ter economias de escala e você ter uma especialização no processo de produção. Com isso você consegue baratear e melhorar aquele serviço, aquele produto. Então, se você faz uma cadeira, se só eu for fazer uma cadeira, talvez eu demore 10 dias para fazer uma cadeira. Agora, se eu montar uma empresa e colocar 10 pessoas trabalhando e essas 10 pessoas se especializarem em cada parte de montar uma cadeira, eu vou conseguir, essa empresa vai conseguir, por funcionário, ao invés de fazer uma cadeira a cada 10 dias, fazer uma cadeira a cada 2 horas, por exemplo. Ou seja, houve aí uma economia de escala, houve aí uma especialização. E quando você pensa em empresas grandes, muitas vezes isso acontece também. Porque ao invés de você ter, por exemplo, em 2 empresas que fazem refrigerante, só um exemplo aqui, você ter 2 quadros gerenciais que você tem que ficar lidando com o custo desses 2 quadros, você pode fundir essas empresas e só ter um quadro de gerentes que vai tomar conta de toda essa empresa. Isso acaba diminuindo os custos dessa empresa. Há ganhos de escala com isso e pode também haver um processo de mais especialização. Então, por exemplo, uma montadora que compra ou que se funde com uma empresa que faz câmbio para carro. Há aí uma integração vertical. Então, pode haver uma especialização maior e também acaba havendo diminuição dos custos de gestão, porque às vezes essa montadora agora consegue já com o quadro de gerentes que ela tem, fazer a gestão dessa empresa que fabrica câmbio para carro. Então você acaba barateando o custo desse produto. Há um ganho de eficiência. E daí, quem vai fazer essa política antitrust, ela simplesmente olha pela visão de, não, vai haver um poder de mercado maior ou menor. Mas não necessariamente uma empresa ter um poder de mercado maior ou menor vai fazer com que aquele produto se torne mais caro. Muitas vezes acontece o contrário, aquele produto se torna mais barato, ele se torna melhor, justamente pela questão de ganhos de escala e pela eficiência maior dessa empresa.
Então, como o governo não sabe se aquela fusão entre as duas empresas vai trazer algo de benéfico ou não para a sociedade, é só uma especulação do órgão regulador, isso acaba, na maioria das vezes, sendo uma ação negativa para a sociedade, que vai acabar empobrecendo a sociedade e não trazendo melhores condições ou benefícios para o consumidor. Outra forma do governo lidar com os monopólios seria criando uma regulação para que essa empresa tenha uma margem de lucro de X%. Então, por exemplo, você pode pegar uma empresa de transmissão de energia elétrica e falar que ela só pode ter um lucro ali que seria 10% o custo da empresa. Então, digamos que a empresa tenha lá um custo de 100 milhões e daí o governo diz bem assim, ó, você só pode ter um lucro 10% acima do custo da sua empresa. Então, por exemplo, o custo 100 milhões e o lucro só poderia ser 10 milhões, digamos. Qual que é o problema aí? O problema aqui é que a empresa tem um incentivo para aumentar ao máximo o custo de produção de energia. Porque o que acontece se ela pegar e diminuir aqui o preço da energia para 50 milhões? O governo vai chegar lá e vai falar, ó, você ganhava 10, agora você vai ganhar 5 milhões. Então qual é o incentivo para ela ter para ela se tornar mais eficiente? Para essa empresa fornecer uma transmissão de energia mais barata? Ela não tem incentivo, pelo contrário, ela tem incentivo para aumentar os custos dela ao máximo, porque assim ela consegue ter um lucro maior. Então, esse tipo de regulamentação não funciona. Outra forma seria o governo dizer para essa empresa que ela tem que seguir, por exemplo, um preço tabelado. Então, digamos que a empresa tenha um custo para produzir energia de... Eu não esqueci a medida agora, mas digamos quilowatt-hora de R$10. Acho que é mega quilowatt-hora. Enfim, vamos usar o quilowatt-hora. De R$10 para produzir esse quilowatt-hora. Só que em uma cidade ela pode ter um custo de 10, em outra cidade, às vezes a matriz energética é outra, ela pode ter um custo de 15, no outro é um custo de 20, no outro é um custo de 5. Então, quando o governo vai e tabela esse preço, o que acontece? Que, vamos dizer que ele tabele, não pode ser mais do que R$15 o quilowatt-hora. Então, não pode ser mais do que R$15 o quilowatt-hora. Todo mundo que produz um quilowatt-hora de 10 por R$10 ou por R$5, para ele não vai ter diferença nenhuma, porque o custo dele é mais baixo. Então, tá tudo certo, o máximo ser 15. Só que para o cara que produz a mais de R$15 esse quilowatt-hora, o custo dele é maior, pelo motivo que seja, porque a matriz energética que ele usa é mais cara, porque ele tem custos de distribuição, de produção maiores naquela região, por exemplo, ele não vai conseguir entregar essa energia. Ou seja, vai haver uma escassez nessa energia. Pessoas que querem ter acesso a essa energia, com esse tipo de lei, não vão conseguir ter acesso. Que é a mesma ideia se você colocar um preço máximo em qualquer produto. Pode ser em cachorro-quente. Se você colocar um preço muito baixo, o preço mínimo do cachorro-quente é R$1, não afeta. O preço máximo do cachorro-quente é R$200, não afeta. Mas se você colocar o preço máximo do cachorro-quente é R$10, o que vai acontecer? Todo mundo que faz o cachorro-quente por mais de R$10 vai ter que acabar saindo do mercado. Vai haver uma escassez de cachorro-quente no mercado. Outra forma do governo coibir monopólios é ele mesmo fazendo o monopólio. Então, ao invés de ele deixar que uma empresa de energia ou de distribuição de água forme um monopólio numa cidade, ele vai lá e faz esse monopólio. Ele é o dono da empresa de distribuição de energia ou distribuição de água. Bem, qual que é o problema aí? O problema aí é o que nós brasileiros já sabemos muito bem. Você vai ter corrupção, você vai ter ineficiência, você não tem incentivo para diminuir os custos, você não tem incentivo para melhorar a eficiência, a produtividade dessa empresa, e aí você acaba tendo um serviço ruim e caro. Porque também no monopólio estatal, parecido com o exemplo que a gente deu antes, então digamos que você tenha um custo e você vai ter um lucro. Qual que é o incentivo que no monopólio estatal você tem para diminuir esse custo, para tornar a empresa mais eficiente? Você tem algum incentivo para fazer isso?
Não, você tem incentivo para aumentar ao máximo esses custos, tornar a empresa cada vez mais ineficiente e um monte de gente ficar vivendo aqui através desses custos. Agora, tá, Marcos, mas e se houver uma redução nos custos, isso não seria ruim para as pessoas? Porque talvez você vai ter que desempregar pessoas aqui ou vai ter que diminuir o salário dessas pessoas? O que acontece? Digamos que você consiga ter uma redução desses custos e você consegue ter um aumento desses lucros, tá certo? Então, aumentamos o lucro em relação ao custo frente ao que nós tínhamos antes. Esse lucro aqui consegue ser reinvestido em locais onde ele seja eficiente. Então, você pode pegar esse lucro e aumentar a capacidade de geração de energia, de transmissão de energia. Esse lucro aqui pode ser utilizado para outros projetos em outras áreas, construir uma ponte, construir uma casa, construir um hospital, por exemplo. Ou seja, vai haver um gasto eficiente, porque não é só sobre você ter um emprego ou você ter um gasto com salário, porque você pode gastar 10 mil reais para uma pessoa ficar cavando buraco e fechando buraco, cavando buraco e fechando buraco, cavando buraco e fechando buraco. Eu te pergunto, essa pessoa está fazendo algo eficiente para a sociedade? Essa pessoa está produzindo algo de positivo para a sociedade? Está produzindo algo que faça sentido? Faz sentido econômico ela ficar abrindo buraco, fechando buraco, abrindo, fechar buraco, fechando buraco? Ela está fazendo algum serviço que está trazendo um benefício para a sociedade? Não. Então, não é só sobre você ter um salário ou de você ter um emprego. Esse salário, esse emprego tem que estar trazendo algum benefício para a sociedade. Senão, ele não faz sentido. Senão, você pode ficar abrindo buraco e fechando buraco. Imagina uma economia onde todo mundo é empregado. Todo mundo abre buraco e fecha buraco. Abre buraco e fecha buraco. Todo mundo ganha 10 mil reais para fazer isso. E aí? O que vai acontecer com essa economia? Todo mundo vai morrer de fome, porque ninguém está produzindo nada, ninguém está produzindo nenhum produto que seja de interesse dessa sociedade, ninguém está produzindo nenhum serviço, prestando algum serviço que seja de interesse dessa sociedade. Então, não é só sobre você manter empregos e manter salários. Esses empregos, esses salários têm que fazer sentido de existirem. Senão, você está desperdiçando recursos. E esses recursos devem ir para outros lugares aonde faça sentido esses recursos estarem, que pode ser aqui construção de casa, construção de pontes, construção de estradas, construção de hospitais, construção de escolas. Talvez faça sentido esses recursos irem para esse lugar. Talvez ir para a agricultura, produzir mais soja, produzir mais milho. Ou então pode ser para investir em serviços de software. Isso talvez vai fazer sentido. Agora, o que não faz sentido seria manter um custo elevado só para ter cabides de emprego, que é o que acontece aí em muitas empresas estatais e muitas empresas que têm forte regulação do governo. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até o próximo.